Bem-vindo ao curso de séries de terapias tradicionais chinesas do Centro Regional de Institutos de Confúcio para a América Latina. Eu sou o professor Yu Tao. Hoje estudamos quarta aula, Cuidados da Saúde do Sono com terapias tradicionais chinesas. O que é sono? O sono é um estado fisiológico especial que ocorre de maneira cíclica em uma grande variedade de seres vivos do reino animal. Tendo sido observados comportamentos de repouso e atividade, compondo um ciclo vigília-sono rudimentar em animais tão inferiores na escala geológica com os insetos. O sono forma ao redor um terço de uma vida humana. Todos nós sentimos a necessidade de descansar. Afinal, o corpo humano, apesar de toda a sua complexidade, não é uma máquina e precisa repor suas energias pelo sono. Mas será que o sono só serve para nos fazer relaxar? A ciência indica que o ideal é dormir 8 horas por dia. Mas cada dia posso estar dormindo menos. Durante o sono, além de descansar, o nosso corpo trabalha para manter o equilíbrio do sistema imunológico, endocrino, neurológico e de diversas outras funções. Por isso, o sono é tão importante para nossa saúde. Hoje, vamos aprofundar essa fisiologia da nossa saúde e cuidar melhor com terapias tradicionais chinesas. Estágios do sono. A caracterização das fases do sono pode ser feita com base em 3 variáveis fisiológicas que compreendem o eletrocefalograma, EEG, eletrooculagrama, EOG, e o eletromiograma, EMG, supramentoliano. Através delas são caracterizados 2 padrões fundamentais do sono:
sem momentos oculares rápidos, sono no REM, com momentos oculares rápidos, sono REM. O sono normal inicia-se pelo sono no REM. O sono no REM tem 4 estágios. Estágio 1. Em condições normais, um indivíduo inicia o sono noturno pelo estágio 1 do sono no REM após um tempo de latente aproximado de 10 minutos. Uma latência muito baixa para início do sono no REM pode ocorrer nos indivíduos privados de sono ou muito cansados, sendo também encontrada em síndromes que cursam com um sono não reparador, com os distúrbios respiratórios do mesmo. Durante o estágio 1, que é superficial e fugaz, mergulhamos no sono, voltamos à vigília e podemos ser despertados com facilidade. Quando despertamos a partir desse estágio frequente, é possível ter lembranças fragmentadas de eventos ambientais ocorridos no período. Muitas pessoas apresentam súbitas contrações musculares, conhecidas como mioclônias hipnícas, várias vezes precedidas de uma sensação de estar caindo. Esses momentos súbitos são similares ao estremecimento que acontece quando levamos um surto. Estágio 2. Após poucos minutos em sono 1, há um aprofundamento para sono 2, em que se torna mais difícil o despertar do indivíduo. Nossos momentos oculares param e nossas ondas cerebrais tornam-se mais lentas. Estágio 3 e 4. Após 30 a 60 minutos, instala-se o sono de ondas lentas, respectivamente, o estágio 3 e 4, com interpenetrações de ambos no decorrer desta etapa mais profunda do sono no REM. É muito difícil acordar alguém durante os estágios 3 e 4, que juntos são chamados de estágio delta ou de sono profundo. Nesse estágio, não há momento ocular ou atividade muscular. Pessoas acordadas durante o sono profundo não se orientam imediatamente e frequentemente sentem-se grogues e desorientadas por alguns segundos depois que despertam. Em comum, em crianças, há ocorrência de enurese noturna, terror noturno e sonambulismo durante o sono profundo. Passados aproximadamente 90 minutos, acontece o primeiro sono REM, que costuma ter curta duração no início da noite, 5 a 10 minutos. Quando se entra em sono REM, sua respiração torna-se rápida, irregular e superficial. Seus olhos se movem rapidamente e seus músculos se tornam imóveis. Assim, completa-se o primeiro ciclo sono no REM e o sono REM. A saída do sono REM pode-se fazer com intrusão de microdespertares
3 a 15 segundos de duração sem um despertar completo. Mudando-se para o estágio 1 e, em seguida, o estágio 2 do sono no REM, ou passando diretamente para esse último estágio, e em seguida aprofundando-se novamente no estágio 3 e 4. Desta forma, compreendemos cerca de 5 a 6 ciclos de sono no REM e REM durante uma noite de 8 horas de sono. Os despertares podem ocorrer a qualquer momento durante o sono, a partir de qualquer estágio, seja de forma espontânea ou, eventualmente, provocada por fatores extrínsecos, por exemplo, ruídos. Os despertares podem ser provocados por eventos patológicos, como apneias. É comum que o indivíduo não tenha consciência desses despertares, especialmente quando de curta duração e não relacionados com eventos anormais, pesadelos, quadros respiratórios. Características de sono no REM e sono REM. O sono REM tem relaxamento muscular com manutenção do tônus, progressiva redução de movimentos corporais, ausência de movimentos oculares rápidos, respiração e eletrocardiograma regulares. O sono REM tem hipotonia ou atonia muscular, movimentos fásicos e mioclonias multifocais, emissão de sons. Esse a gente ainda vai discutir na frente, relacionado com alteração de som. Movimentos oculares rápidos, respiração e eletrocardiograma irregulares, sono. As proporções de cada estágio do sono durante uma noite típica, sem fenômenos anormais e com duração compatíveis com as necessidades do indivíduo. No estágio 1, ocupa 5-10% de tempo. Estágio 2 possui 50 a 60%. Estágio 3 e 4 ocupa 20 a 25%. O sono REM ocupa 20 a 25%. As necessidades diárias de sono variam de acordo com a idade e de forma individual. O recém-nascido prematuro até a idade pós-concepcional de 32 semanas apresenta apenas o sono REM. A necessidade diária de sono varia de acordo com a idade e de forma individual. O feto dorme a maior parte do tempo durante a vida intraútero, passando 80% do tempo do sono em estágio REM, chamado de sono ativo nessa idade. O recém-nascido dorme ao redor de 16 a 18 horas por dia, passando aproximadamente 50% desse período em estágio REM. Ao final do primeiro ano de vida, o lactante ainda dormirá durante 14 a 15 horas por dia, compostos por 2 breves períodos de siesta durante o dia e um longo período de sono à noite. No decorrer do primeiro ano, há aumento no tempo de vigília durante o dia e do período de sono sustentado à noite. Crianças
entre 6 a 12 anos dorme entre 8,5 e 12 horas, habitualmente com um período de sono diurno. Isto resulta em dificuldade de se observar sonolência excessiva diurna em crianças escolares como distúrbios que reduzem a quantidade total de sono. Nesse contexto, mais comumente, eles manifestarão irritabilidade, déficit de atenção e de aprendizados do que franca sonolência diurna. A necessidade diária de sono do adolescente situa-se em torno de 8 e 10 horas, sendo este mais propenso ao sono no período de tarde do que a escola. Entre os estudos, a necessidade diária de sono varia de 8 a 9 horas em média. A maioria dos adultos não se sente completamente refeito de sua necessidade de sono com menos de 7 horas por dia. Embora as demandas socioculturais habitualmente o impinjam a dormir menos do que sua necessidade endógena. Agora te dá a primeira dica para qualificar seu sono. Durma 8 horas, reserva e organiza melhor o seu tempo. Está pouco cansada? Vamos fazer essa prática de respiração nasal para recarregar energia. Já voltamos para a aula. Já renovou sua energia? Vamos continuar a estudar fisiologia e aprender como qualificar nosso sono. Cronobiologia e ciclo circadiano. A capacidade do indivíduo de adequar seu ciclo de sono e vigília ao ciclo noite-dia da Terra é guiada pelos diversos elementos externos e internos que interagem para a manutenção de um ciclo circadiano. A luminosidade e o calor do dia, a escuridão e a redução de temperatura ambiente à noite, as variações de incidências de luz no decorrer do dia, os relógios, os sons das cidades e de animais, galo, pássaros, são alimentos que nos condicionam a manter um ritmo de atividade ordenada, com repouso e intercalada com funções de ingestão e eliminação, dentro do padrão circadiano. No ser humano, o ciclo endógeno situa-se em torno de 25 horas. O ciclo claro-escuro é o mais importante fator ambiental sincronizador dos ritmos biológicos. A luz muda a fase do relógio circadiano por uma cascada de eventos no interior das células do núcleo supraquiasmático
incluindo a ativação do gene MBR1. A informação da claridade e escuridão é transmitida via trato retino-hipotálamo da retina, único receptor de informação, para o núcleo supraquiasmático e desce para a glândula pineal, que regula a secreção de melatonina. A secreção de melatonina segue um padrão programado, influenciado pela luminosidade ambiental, com seu pico máximo nas primeiras horas da noite, participando da tendência do indivíduo a conciliar o sono. Esse pico é considerado um dos portões da entrada no sono. Assim, se o indivíduo força o estado de vigília, lutando contra o sono nesse momento propício, perde a entrada através desse portão determinado pelo pico de secreção de melatonina, dando dificuldade de conciliação do sono após. Baseado em essa teoria, segunda dica, dorme no pôr do sol. Para quem já tem autonomia do seu tempo, organizar reserva seu tempo para dormir no pôr do sol. Por exemplo, quem é aposentado, quem está passando férias, assim vai qualificar seu sono e recuperar sua saúde. Nas primeiras aulas de manhã, há aumento de secreção do hormônio tireoidiano, de cortisol e de insulina, que são facilitadores da vigília, seja por aumento de taxa metabólica para a iniciação das atividades do dia, ou indiretamente pelo aumento de glicemia e da utilização de glicose pelas células. Ou seja, muito importante a gente formar um hábito de acordar pelo nascente do sol. E essa é a teoria fundamental da medicina chinesa, homem e natureza em harmonia. Se traduzido como linguagem moderna, a exposição à luz solar ao longo do dia equilibra o chamado ritmo circadiano, ou relógio biológico, período de aproximadamente 24 horas sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos, sendo influenciado principalmente pela variação de luz. Ou seja, horário ideal de sono quando o pôr do sol, dorme quando o nascente do sol, acorda. Relação entre a respiração e o sono. No sono não REM, tem relaxamento muscular com manutenção do tônus, progressiva redução de movimentos corporais, ausência de movimentos oculares rápidos, respiração fica regular. No sono REM, tem hipotonia ou atonia muscular, movimentos fásicos e mioclonais multifocais e movimentos oculares rápidos e respiração fica irregular. Podemos entender quanto respiração também realizado pelo controle de motor, ou seja, no ciclo de sono de non-REM até o REM, cada momento tem mais relaxamento muscular, tem progressiva redução de movimentos corporais. Quando chega ao sono REM, tem hipotonia ou atonia muscular e aumenta músculos fásicos e mioclonais multifocais e movimentos oculares rápidos, ou seja, ele aumenta
mais demanda de oxigênio e o controle motor respirador aí começa a reduzir, ou seja, só o músculo diafragma assumir a função principal de respiração. E mesmo tempo no sono REM, atividade metabólica avaliada pelos métodos funcionais e de medida de fluxo sanguíneo cerebral encontra-se aumentada em comparação com a da vigília em diversas áreas de encéfalo. Isto demonstra que o sono não pode ser entendido necessariamente como um estado de repouso para a economia energética em comparação com vigília, como se postulava inicialmente. Baseado em estudo de ciclo de sono, podemos perceber no processo de cada fase do sono, no sono não REM, e ele tem redução de controle motor respiratório. E no sono de REM, tem aumento de atividade muscular e atividade cerebral, aumento de consumo de oxigênio. Quando chega um momento, ele está desequilibrado, por isso acontece respiração irregular. Postura de sono. Postura de sono, bem comum, pessoa dorme de lado, pessoa dorme barriga de cima e pessoa dorme de bruços. A postura mais comum é de lado e barriga para cima. E realmente, por causa de fenômeno do ciclo de nasal, se a pessoa solteira, normalmente a pessoa dormindo virando. Até a pessoa dormir de lado, depois fica a barriga para cima, depois fica de lado de novo. Ou a pessoa fica dormindo de lado, depois fica a barriga para cima, depois não vai conseguir movimentar mais. Nesse momento, é importante a gente discutir na parte de anatomia de língua e faringe. Quando a postura de barriga para cima e a língua fica em cima do espaço de faringe, ou seja, cada fase de sono, o tônus muscular reduz, a tendência também reduz o espaço de faringe, aumenta a resistência à respiração nasal. Pela compensação, a pessoa começa a respirar pela boca. Podemos perceber a criança está respirando pela boca, mas o cuidador não está percebendo essa é uma disfunção. Esse bebê está respirando pela boca, aí o sono fica bem irritado e o pai também não está percebendo essa alteração. Quando a ar compensa entra pela boca, a posição da língua fica baixo e mais contato com o dente. A sinal clínica bem comum, podemos observar marcação de dente na língua. Respiração oral altera a qualidade de sono. Uma das terapias eu utilizo no consultório é fita aditiva ou uma faixa elástica para ajudar a pessoa a respirar pelo nariz à noite. Essa é uma terapia respiratória, também é um teste. Se a pessoa usa uma semana, depois reavalia, apresenta redução de sintomas e sinais e comprova alteração da respiração oral é uma das causas de várias patologias. Então, em relação ao esparadrapo na boca, né? Há muito tempo eu não durmo bem, não dormia, né? E essa experiência de uma semana com esparadrapo mudou tudo, assim, esse negócio de dormir bem. Eu acordei muito mais disposta, brincalhona, sorridente, já querendo fazer atividades mesmo com um pouco de dor.
É uma experiência de um sono profundo que fazia muito tempo que eu não sentia, muitos anos eu posso colocar assim, né? E, e para mim, assim, foi uma chave, foi um achado, esse esparadrapo da boca, essa respiração, assim, eu tô me sentindo muito bem, assim, eu sou outra pessoa, assim, sabe? Corrigir respiração oral pode qualificar o sono. Até pode reduzir os sintomas de apneia. Eu sempre tive muito cansaço ao acordar, mesmo dormindo de 8 até 8 horas e meia por dia. E depois que eu passei a usar o esparadrapo, eu comecei a me sentir melhor, acordar mais disposto. Mesmo nos dias que eu dormia menos, assim, 6 horas, ainda assim eu conseguia ter uma disposição melhor ao acordar e durante o dia não me sentia tão cansado. E você já fez exame de Polissonografia? Eu fiz exame de polissonografia há mais ou menos uns 3 anos e na época acusou um princípio de apneia, né? E por isso esse cansaço, essa indisposição durante o dia. Esse é um caso de apneia. Uma das causas é respiração oral. Uma técnica a gente aplicou usar a fita aditiva para colar boca no sono e uma sessão ela já apresenta um resultado muito bom. Então, faz apenas 2 dias que eu estive aqui no Dr. Yutal. Eu estava com uma pressão horrível na barriga. Foi constatado que eu tinha apneia. E aí eu só fiz o seguinte, ele fez uma sessão, eu comecei a enxergar melhor, porque ele disse também que eu estava com o crânio torto, ele endireitou, eu comecei a enxergar melhor, a minha língua já está diferente. Quando eu fechei a boca, eu percebi que eu dormi muito melhor, porque antes eu dormia mal, eu acordava cansada e às vezes eu me acordava com o meu próprio ronco. E olhem, em apenas 2 dias, essa segunda sessão, eu estou no 3º dia só de conhecimento e já me sinto outra pessoa. Esses 2 casos de apneia, além de uso de acupuntura, técnica manual, também fazer recuperação da respiração nasal, tem um resultado muito bom. Então, no início eu senti bastante diferença, né? Eu acordava geralmente com bastante sede, meio cansada e achei que não ia conseguir. Tive um pouco de dificuldade para manter a fita a noite inteira. No começo eu tirava, acordava sem. Mas aí, conforme eu fui conseguindo manter, eu percebi que melhorou muito a disposição para acordar. Também ao longo do dia, à noite eu ficava menos cansada, né? E também não acordava com tanta sede, assim. E aí nas últimas 2 semanas foi que eu usei um pouco menos, em função de uma gripe, e aí não sei se casou assim a gripe, não usar o micropore, eu respirei mal, né, durante a noite, porque estava bem congestionada, assim, e acordava bastante cansada. Então, foi isso. Esse caso relatou quando respira pela boca, perde mais água e sente boca seca, sede à noite. Esse também é um sintoma bem comum. E ao mesmo tempo, também a amostra, quando respira pela boca, também vai alterar a função nasal, ele sente congestionamento nasal. Então, na primeira semana, eu estava com uma dor muito forte no quadril, aquela dor que irradia do ciático, né? E depois da primeira semana usando, eu não senti dor nenhuma, acordei sem dor nenhuma. Foi bem interessante, porque eu não vi relação, né? A princípio, não, parece que não tem relação. Depois, a dor voltou, mas não com a mesma intensidade. Ela diminuiu bastante em relação ao que estava antes. Essa para mim, foi a grande diferença. Pode me contar a experiência de uso do micropore de uma semana? Então, logo na primeira noite eu já senti a diferença. Eu coloquei o micropore e eu dormi. A primeira noite eu dormi a noite inteira. Quando eu acordei já com o despertador, já era de manhã e eu nem senti. Acordou, diferente das outras vezes, que eu acordava 5, 6 vezes de madrugada.
E agora eu continuei usando, fiquei só um dia sem usar, na verdade, continuei usando e eu acordo no máximo uma vez por noite. Melhora muito a qualidade do meu sono, é um sono até mais gostoso, então o resultado para mim foi maravilhoso com o Micropore. E o resto dos sintomas? No outro dia já houve a melhora do sintoma do formigamento na perna e no braço. Eu notei também, a pressão facial ela ainda existe, mas eu notei que antes ela era o dia inteiro. Agora, por exemplo, eu não estou sentindo. E eu tinha uma dor no pé também, que eu não fui reparar agora, não lembrava, mas tinha uma dor no pé sempre quando eu acordava. E eu até esqueci que eu tinha essa dor no pé agora. Esqueci, esses últimos dias eu não senti mais. O sono não REM tem relaxamento muscular com manutenção do tônus, progressiva redução de movimentos globais, e no sono REM tem hipotonia ou atonia muscular e movimentos fásicos e miocloniais multifocais. E também quando respirar pela boca tem baixa de oxigenação e respiração só hiperventilada, podemos compreender por que tem muito caso pessoa sentir dor à noite ou acorda com dor, e essa dor ela manifesta vários lugares no corpo. Boa tarde, eu gostaria de relatar sobre a questão do uso do Micropore para diminuir a respiração bucal. Há alguns meses eu vinha sentindo aumento da diurese noturna e por ter histórico familiar de diabetes eu achei que pudesse estar relacionado, mas fiz vários exames e não havia nada de alterado, então passei a achar que era relacionado à menopausa. Quando eu vim consultar aqui com o professor Yui, ele me sugeriu fazer essa oclusão com o Micropore e eu fiquei impressionada com o resultado, porque já no primeiro dia, ao acordar pela manhã, eu senti que o sono tinha sido mais reparador e que eu tinha passado a noite inteira sem ir ao banheiro. E nas noites subsequentes, faz 3 noites apenas, nas noites subsequentes a mesma coisa aconteceu. Então, eu sou a prova viva de que funciona e funciona muito bem. O hormônio antidiurético também tem seu pico de secreção noturna, o que numa visão teleológica pode ser relacionado com a necessidade de se reduzir a produção de urina durante a noite, evitando-se o despertar causado pela plenitude vesical. Na observação clínica, podemos entender a respiração oral também altera o ciclo sono, altera esse processo de equilíbrio hormônio antidiurético, por sua apresenta enurese noturna. O tratamento com a Micropore na boca fez com que eu parasse de usar, inclusive, a medicação para a pressão, porque ela estabilizou e eu tenho dormido melhor, tenho acordado bem disposta e sem precisar tomar um remédio que é o melhor para mim. Então tá completamente 12/8, 12/6 e não passa disso, eu estou muito feliz. Com 4 sessões. O hormônio antidiurético também é um neuropeptídeo vasopressiona, uma importante substância que atua nesses núcleos do sistema nervoso central de modo a ativar o sistema autônomo simpático e acarretar uma resposta de aumento de pressão arterial. Quando a respiração oral altera esse processo, também causa pressão alta. Chegamos ao final da aula. Hoje, nós aprendemos fisiologia do sono, o tempo ideal do sono do adulto é 8 horas por dia, e o horário do sono. Dorme pôr do sol e acorda o nascente do sol.
e a relação entre a respiração e o sono. Também chegamos ao final do curso de séries da terapia chinesa do Centro Regional do Instituto Confúcio para a América Latina. Eu sou o professor Yutao. Desejo uma boa saúde e boa qualidade da vida para você.